Esse é um apoio ao aluno de cálculo 1 da universidade onde eu trabalho. E nós estamos trabalhando agora com o assunto derivada em cálculo. Ok? Nossos vídeos anteriores foram 4. O primeiro foi sobre regras de derivação, algumas regras da cadeia junto com o produto. Um vídeo 2 também nessa mesma linha. O vídeo 3 já falando sobre máximos e mínimos, primeira parte. E o vídeo 4, continuando nosso assunto, vimos o critério da primeira derivada, na verdade do sinal da primeira derivada. Nesse nosso novo vídeo, que é a parte 3, que é a terceira parte, nós vamos trabalhar com máximos e mínimos agora, visitando um novo critério. Meu nome é Adelmo Jesus e meu endereço eletrônico está aí logo abaixo. Resumindo nossa teoria anterior, como sempre nós vamos trabalhar com funções deriváveis em todos os pontos de um intervalo e vamos considerar este ponto x0 como um ponto que não é a extremidade do intervalo, ele é um ponto interior, ele não é uma extremidade. Nesse sentido, um ponto vai ser chamado de crítico quando a sua reta tangente no ponto x0 e o valor y0 for horizontal. Isso é um ponto crítico. A figura aqui mostra dois pontos, um ponto x1 crítico, porque a tangente é horizontal nesse gráfico, e o ponto x2 também. Pois bem, a questão que nós temos que enfrentar sempre é a questão algébrica, porque nem sempre nós temos o gráfico. Então a questão toda está centrada nesta igualdade aqui, da derivada da função no ponto ser igual a zero para que um ponto seja crítico. Neste caso aqui nós temos o ponto x igual a 1, que é crítico, o ponto x igual a 3 crítico também. Então a derivada no ponto 1 é zero e aqui também a derivada no ponto 3 é igual a zero. No vídeo anterior, nós vimos o critério do sinal da primeira derivada, ou seja, derivada antes e depois do ponto crítico, para ver se ela está crescendo ou decrescendo. Por exemplo, aqui, nesse ponto de máximo, nós temos a derivada positiva antes e negativa depois. Então, mais, menos, cresceu, decresceu, então ponto de máximo. Esse ponto aqui é um ponto problemático, a derivada está negativa antes, negativa depois, ela está caindo e caindo, logo não é ponto de máximo nem de mínimo. Nesse caso aqui a derivada está negativa antes e positiva depois, então caiu, subiu, ponto de mínimo. Nós vamos ver mais um critério que pode nos ajudar para algumas funções. Esse critério se chama critério do sinal da segunda derivada, que nós vamos ver nesse instante. Para resumir nosso critério da primeira derivada ainda, eu tenho derivada positiva antes, negativa depois. Consequentemente, eu tenho um ponto de máxima. Mais, menos, ponto de máxima. E se eu tiver ponto com derivada negativa antes, positiva depois, temos um ponto de mínimo. Aqui é um caso problemático de uma função que tem derivada positiva antes e positiva depois. Esse ponto não é ponto nem de máximo nem de mínimo. Ele é chamado, nesse caso, de ponto de inflexão. Agora, vamos ver o que significa o nosso critério da segunda derivada. Nós vamos usar a primeira derivada para concluir sobre essa segunda derivada, tá bom? Então examinamos esse ponto aqui.
x0 é o ponto crítico da função e a derivada positiva antes, negativa depois. O que significa isso? Vamos pensar um pouquinho, tá bom? Positiva antes, zerou e ficou negativa. Significa que a primeira derivada está decrescendo. Porque aqui a primeira derivada é decrescente, porque ela passa de mais para menos. Ela é positiva antes, negativa depois. Ou seja, a função derivada f' é decrescente. Como a função f' é decrescente, a derivada dessa função f', que é f duas linhas, é negativa. Um pouquinho complicado, mas dá para entender. Porque a função f' está caindo, logo sua derivada é negativa. Analogamente, bom, nesse caso nós temos um ponto de máximo, não é isso? Aqui nós estamos vendo um ponto de máximo. F duas linhas negativa, ponto de máximo. No caso de um ponto desse tipo, a derivada está passando de menos para mais. Ela era negativa, zerou e ficou positiva. Então ela está crescendo. F' está crescendo porque ela passa de menos para mais. Consequentemente, sendo a função f' crescente, a derivada dessa derivada é positiva. Consequentemente, o ponto é de mínimo. Vamos resumir e agora para você gravar. Derivada segunda positiva. O que significa isso? Que a concavidade da curva está voltada para cima, como vocês estão vendo aqui nesse objeto aqui sorridente. Derivada segunda positiva. Certo? Nesse caso, o ponto crítico é um ponto desse tipo aqui, derivada segunda positiva, ponto de mínimo. Então, derivada segunda positiva rima com concavidade para cima e o ponto é de mínimo. Já quando a derivada segunda é negativa, derivada segunda negativa, eu tenho a concavidade para baixo. Concavidade para baixo, esse ponto aqui é um ponto de máximo. Então, mais uma vez, derivada segunda negativa rima com concavidade para baixo. Negativa aqui com baixo. E nesse caso, concavidade para baixo, ponto de máximo. Mais uma vez, está aqui um resumo do resumo. Derivada segunda positiva, concavidade para cima, ponto de mínimo. E derivada positiva, derivada segunda positiva, né? Concavidade para baixo, ponto de máximo. Bom, com isso agora, eu posso fazer um exemplo. Antes disso, derivada segunda igual a zero nos dá uma interrogação. Não podemos afirmar nada. E seu critério fica falho nesse caso, né? Ele falha quando a derivada segunda é igual a zero. Já ia esquecendo disso. No vídeo anterior, nós vimos o seguinte exemplo. Uma função de quinto grau, 3x à quinta menos 20x ao cubo mais 10. Calculamos a derivada, igualamos a zero e achamos três pontos críticos. X igual a zero, fatorando aqui, e x igual a mais ou menos 2, que são esses pontos que estão aqui relacionados. Menos 2, 0 e 2 são pontos críticos. Vamos agora usar o nosso novo critério da segunda derivada no ponto crítico. Não é nada antes nem depois, é no ponto crítico. Vamos decidir agora? Ok.
Derivada foi essa, 15x à quarta menos 60x quadrado. Vamos calcular a segunda derivada. Repare aqui, é 15x à quarta, logo a derivada da derivada. E nesses pontos críticos aqui, vai ser 4 vezes 15, 60, x ao cubo, menos 120x. E os pontos críticos são esses que nós já tínhamos calculado, tá? Vamos colocar menos 2, que é o crítico, no lugar da derivada segunda. Ficaremos com 60 vezes menos 2 ao cubo, menos 120 vezes menos 2. Olha, menos 2 ao cubo é menos 8. Menos 8 vezes 60 dá 480 negativos. 120 vezes menos 2 dá 240 positivos. Logo, ficamos com isso. Menos 480 mais 240 dá menos 240, que é um número negativo. Então, derivada da segunda negativa, com cavidade voltada para baixo, então é ponto de máxima. Com cavidade para baixo, logo é ponto de máxima. Derivada segunda no ponto 2. Colocamos 2 no lugar de x aqui. Ficamos com 60 vezes 2 ao cubo, menos 120 vezes 2. 2 ao cubo, 8 vezes 60, 480. 120 vezes 2, 240. Achamos 240, que é o número positivo. Como é que está a nossa concavidade? Positiva, voltada para cima. Então, o ponto é ponto de mínimo. No ponto x igual a zero, aqui tem um pequeno erro, né? Aqui a derivada segunda no ponto zero. Um pequeno erro aqui nesse arquivo. A derivada segunda no ponto zero fica 60 vezes 0 ao cubo, 120 vezes 0 igual a zero. Então, não podemos afirmar nada. Vamos continuar. Nossa função é do quinto grau. Os pontos críticos foram esses. Encontramos menos 2 como sendo o ponto de máximo. Esse daqui não podemos decidir nada, porque a derivada segunda foi zero. E esse ponto aqui foi ponto de mínimo. A situação foi essa aqui. Derivada segunda negativa, com cavidade para baixo. Ponto de máximo, esse ponto aqui. E aqui derivada segunda foi positiva. Derivada segunda positiva, com cavidade para cima, ponto de mínimo, ok? E no ponto x igual a zero, o que é que nós devemos fazer? O que é que nós vamos fazer com esse ponto aqui? Nesse ponto, nós temos que voltar para o critério do sinal da primeira derivada, que é um critério muito bom e que nunca falha. Esse caso falha nesse ponto x igual a zero. Até a próxima e muito obrigado.